Vamos continuar o nosso trabalho em distorções protestantes. Quando o católico, não, quando o argumento vira contra o ex-protestante. Vamos mais uma distorções, né? Imagina que eu te convido para jogar uma partida de futebol. Você aceita e eu digo, você vai ser o goleiro. Mas tem uma regra, você não pode usar as mãos para pegar a bola. Com certeza você vai perguntar, que tipo de regra é essa? Foi você que inventou isso? Porque quem define as regras normalmente influencia o resultado do jogo. Ou pense num quebra-cabeças. Eu te entrego uma caixa com 1000 peças. E aí eu falo para você, vamos lá. Se conseguir montar o quebra-cabeças completo, você ganha um prêmio. Mas tem um porém, você só pode usar 500 das 1000 peças. Ou seja, só pode usar metade das peças. Você acha que você vai conseguir montar o quebra-cabeças completo? E será que se você não conseguir, você vai se sentir culpado? Vai se sentir despreparado e incapaz? Claro que não. Porque aqui, mais uma vez, o problema não é com você ou com sua capacidade. O problema é com as regras do jogo. Quando alguém fala pra você, me prove isso somente pela Bíblia, parece uma pergunta neutra. Mas será que é? Porque sem perceber, essa pergunta já traz uma conclusão embutida. Ela pressupõe que toda doutrina cristã precisa ser provada apenas pela Bíblia. Ou seja, o católico está fazendo aquilo, ele acusa o protestante de fazer na analogia do futebol. Supostamente, na analogia do futebol, que a gente viu que é falha, o protestante está estabelecendo uma regra de que você vai ser goleiro que não pode usar as mãos. Só que qual é o pressuposto que ele coloca em cima disso? Que o goleiro pode, fora da área, pegar a bola com as mãos. Esse é um pressuposto que ele coloca. Agora, qual a pergunta que deve ser feita? Como ou com base em que você determina esse pressuposto? Tudo que o Simon colocou aqui é uma coisa que eu falei. Olha só. Uma coisa que você... Em João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas. E escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrito uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveria escrever. Olha só, para nós católicos, não é somente a escritura. Porque Efésios 3,10, 1 Timóteo 3,15, a igreja como os tentáculos da verdade. Efésios 3,10, ó. Assim de hora em diante, as denominações portanto celestes podem ser pela igreja, define a diversidade da sabedoria divina. Então, quem vai interpretar, degustar, ensinar, corrigir, formar é a igreja. Porque a verdade, ela é dotada, a igreja ela é dotada de sabedoria, porque vem da cabeça, Colossenses 18, e transmite ao corpo místico, a sua esposa. Essa igreja que Cristo se deu na cruz, que deu a sua vida por essa igreja. Para apresentar toda a gloriosa, sem marca, sem ruga, santa, repreensível em qualquer defeito. Então, é simples, pô. O argumento do João, ele tem 3 vídeos desse, tem uns vídeos, diz que refutando o Ariel, tal, etc. Mas isso são pressupostos da sua cabecinha protestante. Como eu vou negar esse fundamento? Como eu vou negar a tradição e ficar só com a escritura? Não tem como, cara. Tudo que o Simon colocou aqui é uma coisa que eu falei, que é a mesma coisa que você afirmar que um pássaro tem asa. Você dizer que um pássaro tem asa, por consequência ele voa, não comprova que ele voa fora da atmosfera. Ele consegue sair do planeta Terra. Fala pessoal, eu sou o João. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Simon Almeida, que é um recém-convertido ao catolicismo, ex-protestante. Ele postou um vídeo... Cara, ele é ex-protestante. Se ele vem dessa área do protestantismo, ele conhece a malícia, a malandragem protestante. Sabe que os caras ele fica brabo, ele fica irritado quando vê um ex-protestante se tornar católico e passar a engajar em defender a igreja. Saiu toda dessa imundícia, dessas divisões protestantes, agora está defendendo e glorificando a única igreja fundada, instituída, autorizada por Cristo Jesus. Isso que deixa os caras bravos. Vídeo do testemunho da sua conversão ao catolicismo. O título é 30 anos do protestantismo, né? E depois ele se converteu. E seja bem-vindo, meu irmão.
plausivamente, tenho todo o meu apoio em refutar esses mentirosos, esses discípulos de Bonzoli, farinha do mesmo saco, mentirosos. É a fé católica, e ele está produzindo alguns vídeos apologéticos aí no canal dele. Um vídeo que me chamou a atenção, que é o que a gente vai reagir hoje, é o Não Debata Isso com Protestantes. Nós vamos reagir, vamos ver tudo que ele vai falar aí, vamos pegar ponto por ponto, e se eu conseguir organizar... Não, pula aqui porque ele fala demais esse cara, pelo amor de Deus, pô. E pouco versículo bíblico. Vamos ver aqui. Calma, eu não tô dizendo pra você fugir da conversa, não. Eu tô dizendo pra você não aceitar as regras do jogo. Meu nome é Simon, eu sou casado com a Ana, pai da Júlia e da Mariana. Claro. Nesse canal... Mas me prova na Bíblia. A gente não só tem a Bíblia como prova salvífica. Tem a tradição, tem o magistério. O protestante, ele quer catar essa escritura, mas mal sabe eles que essa escritura vem da coluna sustentável da verdade, vem do fundamento dos apóstolos, a quem foram confiados. Vou compartilhar com você um pouco acerca dos motivos que me fizeram sair do protestantismo e abraçar a fé católica. Então você já sabe, não concorde comigo, não discorde de mim, apenas assista esse vídeo até o final. Imagina que eu te convido para jogar uma partida de Já futebol. vimos, já. Sequência no papado ou não, mas eu discordo, é na epistemologia. O debate primeiro, o debate que por consequência prova um ponto ou outro, é o debate sobre a epistemologia, o método epistemológico católico e o método epistemológico protestante, concordo? Debate não prova nada, pô. Você vê o debate do pastor Ariel e o Ariel. Você vê o debate de Lucas Bonzoli e o Ariel. Você vê o debate não leva a nada, não converte ninguém, cara. Simples, pô. Você tem duas alternativas. Ou aceitar a igreja, ou negar a igreja. Ou se tornar membro, discípulo dessa igreja, mais um filho da igreja, ou se revoltar e pregar contra a igreja. Por quê? É só. Uma comparação aqui, você pega em Mateus, toda a escritura dá para defender a igreja, cara. Toda. Ó, Mateus 7,13, ó. Essa visão, ó. Entrai, 13, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Quer dizer o quê? A porta estreita é o caminho da salvação, que é uma só igreja, que é uma só fé. Efésios 4:5, 1 Coríntios 2, constituiu primeiramente os apóstolos, e 2 Tessalonicenses 2:15, ali, guardar a tradição, tanto por espírito, tanto por carta. 2 Tessalonicenses 3:6, a parte daquele que não segue a doutrina, a tradição, e tal, etc. É simples. 2 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar Jesus diferente, inspiração por outro espírito, sabendo qual é o Espírito Santo que desceu aos apóstolos. 2 João 16:13, vocês não falam por si próprio, mas o Espírito Santo falarão através de vocês, etc, cara. Só, você tem duas alternativas, a porta estreita ou a porta larga, a porta reganhada, que conduz à perdição, à mentira. Mas só que interessante, cara, essa porta larga aqui é o protestantismo, negando o quê? Negando a igreja, negando o magistério, negando os cursilhos, negando a tradição, negando tudo que a igreja pregou. Agora nós somos o conhecedor da verdade. Eu não preciso do magistério, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de nada. Eu tenho, dos padres eu tenho a escritura. Engraçado que o eunuco não preferiu isso. Preferiu Atos Apóstolos 8, 30 e 31. Um membro da igreja interpretasse para ele. E em 2 Pedro 20, a própria escritura diz, a escritura não é minha em uso pessoal. Porque vem do magistério. A escritura sem visão do magistério, ela não tem valor. Você está encaminhando em vão para as portas largas, meu querido. Oh, pelo amor de Deus, João. Como diz o Conde mesmo, muito fraco, cara. Muito fraco. Você pega a sua opinião própria, cara. Você não pode pegar a sua opinião própria e tentar refutar o cara, não. É a escritura. Você tem que provar de capítulo e versículo bíblico. Simples entender isso. Não te concordo.
ele nisso. Me chamou a atenção, de maneira óbvia, é que a igreja nunca ensinou a doutrina da sola escritura. Muito pelo contrário. O catecismo ensina que a revelação chega até nós pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, autenticamente interpretadas pelo magistério. Se eu escutar isso aqui de um ex-protestante, cara, plausivamente, a igreja é uma igreja verdadeira, cara. É só, simplesmente, ó, ele está citando aqui documentos. Como diz Santo Agostinho, eu só creria na escritura, eu creio na escritura por causa da igreja. Eu não creria na escritura se isso não me levasse à autoridade da igreja, cara. Santo Agostinho. Olha só, um protestante que se converteu citando o catecismo, pô. Porque ele entendeu. Olha só, ele entendeu. Vamos finalizar esse primeiro vídeo aqui, ó. 1 Coríntios 12, 28, ó. Na igreja Deus discutiu primeiramente os apóstolos. Quem são esses apóstolos? Você pega Efésios 2, 20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Porque foi confiado, segundo Coríntios 3, 6, a nova aliança aos apóstolos. Aos apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Quem? Aos apóstolos que ele escolheu. Aos apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Aos apóstolos 2, aos apóstolos que ele escolheu. E João 16, 13, olha que interessante. Só. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Porque não falaram por si mesmo, mas dirá o que ouviu, vos anunciar as coisas que virão. Olha só, cara. Você pode, eu vi esses vídeos todinho que ele está reagindo ao vídeo do Ariel, o vídeo desse recém-convertido, que, glória a Deus, aleluia, que eu vou adicionar ele no meu canal. Simples, pô. Ele entendeu, essa regra de sola escritura não existe. É invenção humana, que é fácil refutar. Interpretadas pelo magistério da igreja, ou seja, a Bíblia é parte integral da regra de fé, mas ela nunca, jamais foi apresentada como a única regra de fé infalível. Já no Concílio de Trento, ao responder aos desafios da reforma, a igreja reafirmou que recebe e venera tanto os livros escritos quanto as tradições apostólicas transmitidas pela pregação e pela vida da igreja. E foi aí que eu percebi que quando eu dizia para um católico, me prove isso somente pela Bíblia, na verdade eu estava exigindo que ele defendesse a fé católica usando uma regra que eu tinha estabelecido. Uma regra que a igreja nunca, jamais reconheceu. E aqui também tem outro ponto que chama a nossa atenção. A Bíblia nunca, em lugar algum, ensina que ela seria a única regra de fé infalível. Isso e ela ensina que a verdade será conhecida pela igreja. A multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Que igreja? Que compilou, que organizou, que traduziu, que guardou, que preservou a Escritura. Então, olha só, olha as fontes que o ex-protestante está citando. Vamos ver a manobra e a distorção do sabidão protestante, porque ele sabe mais que todo mundo, cara. Eu fico fascinado desses caras, cara, que eu às vezes eu tenho vontade de virar protestante e seguir esses caras, porque esses caras sabem mais que o magistério, cara. Os padres que estudou 10 anos além de teologia, filosofia, que deram a vida pela igreja, os santos da igreja, perto desses caras aqui são isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Ensina que ela seria a única regra de fé infalível. Isso fica muito claro em textos como 2 Tessalonicenses 2,15, 1 Coríntios 11,34, 2 João 1,12 e também 3 João 1,13 e 14. Depois o católico não usa escritura, depois o católico não usa versículo bíblico, só os protestantes que é especialista em escritura. Em distorcer, né? 12. E ainda poderíamos lembrar de João 20:30 e 21:25, onde o próprio evangelista reconhece que Jesus fez muito mais do que o que foi registrado naquele livro. Ok, até aqui então, o terceiro ponto do vídeo dele é que a igreja nunca ensinou Olha só. sola. Sabe o que eu vejo nesses caras? Eles, tudo, a fonte deles é computador, cara. Isso aqui pra eles aqui, ó, isso aqui não é nada. Porque eles não conseguem provar de escritura. É tudo pesquisa, computador.
tudo prontinho. Eles pegam lá a visão dos pais que renegaram a igreja e tal, e vai... Meu irmão, é simples, aí fica fácil, cara, fica fácil. Escritura. Percebe o padrão? O Novo Testamento nunca foi apresentado como um manual completo, contendo absolutamente tudo o que foi ensinado pelos apóstolos. Isso, por si só, deveria ser o suficiente para nos fazer perguntar: quem foi que decidiu que toda doutrina cristã precisa ser demonstrada exclusivamente pelos textos bíblicos? E é importante deixar... Mas só voltando aqui aos vídeos aqui, os pais da igreja aceitavam a tradição apostólica, o ensinamento oral transmitido pelos apóstolos como uma autoridade normal. No entretanto, eles não a viam como algo separado da Bíblia, mas como a chave para interpretá-la corretamente. Então, é só, vou citar a visão dos pais. A visão dos pais, como era a forma correta de interpretar a Escritura? A tradição que foi transmitida pelos apóstolos e confiada aos bispos, seus sucessores, certo? Olha só, o papel da tradição da igreja primitiva, defesa contra heresia. No século II, escritores como Santo Irineu de Leão e Tertuliano combateram seitas gnósticas apelando para a tradição. Eles argumentavam, olha só, para refutar os hereges como vocês, que usam escritura de forma individual, interpretação própria, naquela época, ou hoje, que piorou mais, ia buscar a tradição, porque a tradição tem a definição correta, a interpretação correta para refutar vocês hereges. Eles argumentavam que a verdadeira fé era aquela ensinada publicamente nas igrejas, cujos bispos eram sucessores diretos dos apóstolos, chamado a sucessão apostólica. Só que interessante. São a unidade, a harmonia. Autores como Santo Agostinho e São Basílio Magno afirmavam que tanto a Escritura quanto a tradição vinha de Cristo e dos apóstolos, sendo complementares na transmissão da revelação divina. Saiu fora do fundamento como você vai interpretar corretamente a Escritura. Cada pastor tem uma interpretação e vai fundar uma igreja. Não é o fundamento. Saiu desse fundamento, fica Deus dará, meu querido. Os adventistas interpretam de sua maneira. Os TJ, a sua maneira. Base na Bíblia para se justificar essa doutrina. E ele fala que você, católico, fazer isso, ou seja, tentar defender um dogma da Igreja Católica pela Bíblia somente, é como você aceitar um desafio de jogar futebol e você vai ser um goleiro, só que você não pode usar as mãos. Como a gente defendemos o dogma, por exemplo, da Virgindade Perpétua de Maria? Pelos cursilhos. E pela Bíblia, porque os dogmas vêm respaldamente da Escritura. Todos os dogmas têm que ter base bíblica para ser dogma de fé. Tradição, magistério e Escritura. Esses três pilares. Simples entender isso. Ali, os dogmas da Virgem Maria é tirada, extraída tanto do Evangelho de São Lucas, São João, profecia do Velho Testamento, que os apóstolos, eles deixaram sucessores. Uma igreja, cursilhos, bispos, diáconos, padres, etc. Você aceitar um desafio de jogar futebol e você vai ser um goleiro, só que você não pode usar as mãos. Essa analogia, ela é falha. Por quê? Porque você, dentro da analogia, estabeleceu... Essa analogia é falha porque não é biblicamente falando, biblicamente. Você tem que usar a analogia que prova biblicamente. Simples entender isso. Essa analogia, para mim não tem tanto da visão católica e visão... Para mim não serve para nada, cara. O que serve é mostrar essa analogia, mostrar visão dos pais da igreja, a tradição e vem do magistério. Tanto na Bíblia, tanto na Escritura e tanto na tradição. Um goleiro não pode usar as mãos, você já desconfigura. Pelo amor de Deus, cara.
Tem que pular, porque eu não aguento, cara. Muito, muito blá blá blá. Que você debatendo o terreno do inimigo. Essa narrativa, ela coloca no protestante como se ele ditasse as regras do jogo e tornasse para você impossível jogar, como ele colocou nas duas analogias que ele fez aqui. Ele colocou na analogia dele duas coisas impossíveis. Como eu já mostrei aqui, não corresponde à realidade de como é a epistemologia católica, que ele poderia dizer ser limitada. Impossível não. Por isso filosófico, você sempre vai ver que a fé é o fator primeiro. Tanto protestante quanto católico tem fé que Jesus ressuscitou dos mortos. Não, vocês têm crença. Fé só tem uma. Romanos 1,8 será proclamado mundialmente o quê? Efésios 4,5, uma só fé. O que vocês têm é crença. Fé só tem uma, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Olha só que interessante. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu não tenho paciência de ver o vídeo de 5 minutos. É muito blá 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 e pouco versículo bíblico. Olha só. Vemos aqui que Santo Irineu de Leão e Tertuliano diz que olha só, para refutar hereges ali daquela época, os gnósticos, tal, etc. Olha o que ele vai falar. Ó. As seitas, né? Santo Agostinho e Tertuliano combateram seitas gnósticas apelando para a tradição. Eles argumentam que a verdadeira fé, era aquela ensinada publicamente na igreja, cujos bispos eram sucessores diretos dos apóstolos, a chamada sucessão apostólica. Olha só que interessante. Vemos aqui o que, cara? 1 Timóteo 3,15. A igreja conhecida pela verdade. Efésios 3, a multiforme igreja conhecida pela igreja. Que igreja? Efésios 2, 20, ficaram dos fundamentos dos apóstolos. 1 Coríntios 28, 12, 28, Deus discutiu primeiramente os apóstolos. Atos dos Apóstolos 2, 42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então vemos o que? Temos base bíblica, todo fundamento católico. Tanto os dogmas, tanto a tradição e tanto o magistério. Simples entender isso. O amigo protestante, ele quer negar o quê, cara? A tradição. O próprio Santo Agostinho, ó. Um dos famosos dos seus cursos, ó. Eu não queria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da igreja católica. É só. Outra aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia, ó. Falecido por volta do ano 107 a 110, ó. DC. É considerado um dos maiores defensores da tradição, ó, apostólica na igreja primitiva, em suas cartas escrita a caminho de seu martírio em Roma. Ele utiliza a tradição viva transmitida em Roma. Ele utiliza a tradição viva transmitida pelos apóstolos com a principal autoridade para manter a unidade e a combater as heresias. Olha só, cara. Os santos que os caras citam, mas tal, são todos católicos, cara. Qualquer pai da igreja que você citar aí é católico. Você não entende isso? Vocês vêm 16 séculos de atraso, cara. Olha a diferença monstruosa. A visão da igreja e uma visão desses reformadores, cara. Pelo amor de Deus, pô. A sua crença vem de um livro, cara. A escritura. A nossa fé vem do magistério que escreveu, que compilou, que guardou a escritura. Tem muita diferença, cara. Para essa visão protestante. Para essa visãozinha sua e comparando. Oh, meu Deus do céu, cara. Eu fui pulando o vídeo porque, mano, ele fala muito, ele não prova um versículo. Vocês não são tão só escrituristas, cara. Cadê os versículos bíblicos, cara? Provando que a tradição apostólica, etc, que a igreja está errada, tal. Salve Maria sobre São Roberto.